1905, o autor alemão Max Weber lança aquela que seria uma das mais influentes obras do pensamento econômico no século XX. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber procura identificar as causas responsáveis pelas enormes diferenças entre algumas nações europeias, como a rica Alemanha e a então miserável Espanha. E a conclusão dessa obra, em resumo, é que a perspectiva bíblica de que toda vocação, todo trabalho glorifica a Deus, levava as populações protestantes de algumas dessas nações a um zelo intenso pelo esforço, pelo trabalho duro, pela economia e por uma vida simples. E é fantástico nós percebermos como séculos antes, o rei Salomão, no livro de Provérbios, aponta para o mesmo princípio. No capítulo 13, versículo 4, Salomão diz o seguinte: o preguiçoso deseja e nada alcança, mas os desejos do diligente serão plenamente satisfeitos. Em primeiro lugar, eu creio que seja interessante nós buscarmos caracterizar a quem a Bíblia efetivamente se refere como sendo preguiçoso. Há uma imagem comum do preguiçoso como alguém que acorda tarde, está sempre no seu pijama, deitado em um sofá, navegando nas redes sociais ou então assistindo uma maratona de séries no Netflix. E embora essa imagem seja verdadeira, a figura, o quadro que a Bíblia apresenta do preguiçoso é muito mais amplo. O preguiçoso é todo aquele que decide se dedicar a algo que lhe seja mais prazeroso, que lhe seja mais confortável do que aquilo que ele efetivamente deve fazer em um dado momento. Assim, quando a pia está cheia de louças para lavar, o lixo abarrotado ou a lâmpada da sala queimou há dias e ela ainda não foi trocada, e nós decidimos fazer qualquer coisa que nos traga mais prazer, distração ou conforto, ao invés de fazer aquilo que nós efetivamente devemos fazer, nós estamos sendo capturados pela preguiça. Assim, o preguiçoso é alguém por trás de quem há um intenso desejo, ele é dominado por um desejo de conforto e de satisfação e negligencia aquilo que efetivamente deve ser feito. Em segundo lugar, muito interessante a maneira como essa passagem aponta para as semelhanças e para as diferenças entre o preguiçoso e o diligente, sobretudo no que se refere à dinâmica, ao trato deles com meios e fins. O preguiçoso deseja os desejos do diligente. Veja que tanto o preguiçoso como o diligente, eles desejam coisas, eles almejam determinados resultados e têm ambições. Portanto, em última análise, o problema do preguiçoso não é a falta de ambição, mas algo que os distingue. O diligente é alguém que vai empregar os meios necessários, todos os esforços, ele vai empregar toda a sua energia, o seu tempo, os seus talentos e as suas capacidades para atingir determinado fim. Nós almejamos ser maridos e mulheres melhores, mas nós não empregamos os esforços, os meios para mortificar o nosso orgulho e para considerar os interesses do nosso cônjuge superiores aos nossos. Nós almejamos ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, crescemos em maturidade, em santidade, mas nós não empregamos os meios da graça, a leitura da palavra, a oração, a comunhão no corpo para esse fim. É como se nós estivéssemos numa prova, numa corrida atlética, e ali na linha de partida é impossível diferenciar o preguiçoso do diligente. Eles são iguais, mas à medida que o tiro soa, nós vemos o diligente empregar cada fibra, cada músculo do seu corpo para colocar o seu corpo em movimento e então atingir a linha de chegada. À medida que o preguiçoso permanece ali, inerte, estático, simplesmente contemplando um resultado que ele nunca vai conseguir atingir. Tenho certeza que você também já foi capturado em algum momento da sua vida, ou mesmo em uma estação mais longa, pela preguiça. E qual é a solução nesses casos? Qual deve ser a nossa abordagem quando nós somos tomados por um senso de preguiça? Primeiro, reconhecer que a preguiça é um pecado. Segundo, confessá-la a Deus, que ainda trabalha, ao Senhor que valoriza e que entende que o nosso trabalho é agradável
O Senhor se agrada do suor dos nossos rostos, e então receber dele o perdão. E por fim, tecermos na nossa rotina hábitos de produtividade, deixando padrões de preguiça. Por exemplo, não procrastinarmos, sermos pontuais e empregarmos todo o vigor e capacidade para fazer aquilo que a gente deve fazer com qualidade. Que o Senhor abençoe o esforço das nossas mãos e nos torne produtivos. Muito obrigado.